Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu queria chamar vocês para meditar comigo num texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías 43, verso 1, que diz assim: Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, tu és meu. Então, amados, eu olhando para esse texto, olhando para esta mensagem do Senhor para os nossos corações, eu vejo aqui o Senhor falando com Jacó, né? E usando duas formas de falar. Primeiro ele diz que Jacó foi ele que criou. Depois ele diz que formou Israel. Então a gente vê aqui o trabalhar de Deus na vida de um homem, né? E ele dizia: eu te remei. Assim também é a nossa vida. Assim também é qualquer ser humano que Deus chamar, né? Todos nós somos criaturas de Deus e dificilmente a gente já nasce servindo a Deus. Ainda que nasça em um berço evangélico, em um berço cristão, mas a gente sempre, por causa da natureza adâmica, a gente sempre tem uma tendência a errar no decorrer da caminhada. Então esse é o Jacó que foi criado, né? E por causa dessa natureza que a gente tem, que é a natureza adâmica, a gente tem essa tendência a cair e é a postura de Jacó, né? O enganador, é a pessoa que vive errado. Então é essa a postura que a gente tem quando somos criados, né? Não é que Deus criou a gente errado, mas Deus criou a gente a partir de Adão e por causa da natureza de Adão, a gente também trouxemos essa natureza, né? E só que no decorrer da nossa caminhada a gente pode, né, quando somos chamados por Deus, pode ser transformado em um Israel, pode ter uma nova identidade, né? Ou seja, pode trazer a natureza de Cristo, a gente pode alcançar a natureza de Cristo, ou receber como um presente de Deus a natureza de Cristo, né? E agora ser um homem que glorifique a Deus com a sua vida, um homem que tem promessas de Deus, que, né? Como foi Israel, né? Israel não nasceu Israel, ele se formou Israel no decorrer da sua caminhada. Quando? Quando que isso aconteceu? Quando ele aprendeu a buscar em Deus as suas vitórias, né? E quando foi que isso aconteceu? No momento mais difícil da vida dele. No momento mais difícil da vida de Jacó, né? Deus se apresenta para ele. E Deus não convida ele, simplesmente Deus se apresenta, ele vê aquela escada, né, subindo para o céu, e ele olha para o céu e ele entende, né, que ali seria a casa de Deus, e ele dá até o nome àquele lugar, né? E a Bíblia vai dizer que ele ali faz promessa a Deus, diz: olha, se o Senhor me abençoar no lugar onde eu for, fizer eu prosperar, de tudo que eu ganhar eu lhe darei o dízimo, de tudo que eu tiver, tudo que eu ganhar eu dou o dízimo para o Senhor.
né? Então nós vemos aqui, amados, que a partir dali ele começou a ter uma intimidade com Deus, porque ele agora recebe o Deus de Abraão e o Deus de Isaac como o seu Deus. Aí na volta, quando ele vai voltar, o Senhor acha de se apresentar para ele também no mesmo caminho da volta. Agora no Vale de Jabó. E ali ele se encontra com um anjo e ele faz uma petição, que a Bíblia diz que ele luta com o anjo até amanhecer o dia, e o nome dele é mudado a partir dali. No decorrer da caminhada de um cristão, é possível que todo ser humano se encontre com Deus, ou tenha o privilégio de se encontrar com Deus. Porém, algumas pessoas elas não levam a sério a isso, ou então não aceitam esse encontro com Deus e desprezam. Mas aqueles que levam a sério, aqueles que aproveitam essa oportunidade, ele também tem a sua vida transformada. Sabe? E o conselho de Deus que eu tenho para você nessa manhã é: se você foi um Jacó que foi transformado em um Israel, que foi formado em um Israel, foi chamado por Deus e recebeu esse privilégio de ser formado, não se preocupe, ainda que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, de tribulação, de angústia, de perseguição, não se preocupe, porque o Senhor é contigo, viu? Você não está só, Deus te formou, Ele te remiu, sabe? E você é dele. Você pertence a Ele. Você tem um dono. E esse dono cuida de você. E o momento mais difícil da sua vida, Ele usa como um instrumento para te moldar, para fazer de você uma luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, para fazer de você um canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas, tá bom? Então glorifique a Deus no momento difícil da sua vida. Talvez você esteja vivendo esse momento hoje. Glorifique ao Senhor, dê glórias a Ele, sabe? No momento certo, tudo vai cessar e o teu barco vai estar em uma grande bonança, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.